Bem, hoje vamos falar um pouco das ferrovias, os estados de conservação e o que foi feito com o seu patrimônio, né, da Rede Ferroviária Federal, depois das privatizações, ou melhor, concessões. Vamos começar então falando sobre os passivos, né, material inservíveis e servíveis que estavam nos pátios da rede ferroviária e que foi então concedida a algumas concessionárias. Então foi desencadeada uma operação denominada Fora dos Trilhos, pelo Departamento de Polícia Federal da Superintendência Regional em São Paulo. Então eu vou ler aqui o relatório, enquanto os senhores poderão ver no decorrer de nosso vídeo, uma amostra do que foi roubado da Rede Ferroviária Federal pela iniciativa privada, onde as concessionárias teriam então a responsabilidade de zelar por esse patrimônio. No entanto, eles acabaram vendendo para algumas empresas, né, privadas que receptaram esse material da rede ferroviária. Bom, o inquérito número 25.0126 de 2008, contendo 16 volumes, e o 0432 de 2008. O processo respectivo é 2008.61.09 003692-0 e número 2008-6109-008788-4 da Vara Criminal, então, Subseção Judiciária de Piracicaba. Bem, a data de instauração desse processo foi 20 de março de 2008, com incidência penal nos artigos 288, 163, 180, inciso 6º, 312, caput, e inciso 1º do artigo 71. Aqui tem uma lista, então, dos indiciados, os então receptadores: Ademir Antônio Rolim de Moura, proprietário da empresa Estaçofer e sócio da empresa Web e Mudica. Ademir Fole, funcionário da empresa Gersepa. A Gersepa era uma empresa terceirizada que realizava segurança aí na ALL. O seu Acemar Boing, né, proprietário da Boing e sócio da empresa Web, Gestão Ambiental, Comércio de Material Recicláveis. Anderson Aparecido Ramos, funcionário da empresa Engemac. Antônio Gomes Perianes Neto, proprietário da Manetone. E Antônio Morales, proprietário da empresa Preserve Manutenção e Gerenciamento Limitada. Sr. Valério Fux, né, engenheiro funcionário da LL. Dalmo de Carvalho. Fabiana Estroparo, proprietária da Gersepa. Fábio Luciani, da empresa Gersepa. Josué de Souza Campos, da Gersepa. E Marco Aurélio Azinali Hasselmann, funcionário da LL. Marcos Vieira, proprietário da Vidofer, em Mujica.
Maurício Almeida de Assis, Robson Pezota, engenheiros da ALL, né? Rodrigo Pereira Goulart Gomes, engenheiro também da ALL, Tereza Erler Rossim, proprietária da Mudica Ferros, e Vitor Reis Bento e Vanor Alves Soares Filhos, também da Mudica. Bom, esses foram indiciados. Logo mais adiante estaremos falando também de outras empresas receptadoras do material inservíveis e servíveis da rede ferroviária federal. Bem, este relatório da Polícia Federal foi enviada para o Ministério Público, que até então está em trâmites por lá, esse processo. Mas aqui vamos dar alguns modelos de materiais, né, do patrimônio então, que foi subtraído da rede ferroviária federal. Locomotivas, seus modelos e componentes. Diesel elétricas, motores principais, motores de trações, alternadores, truques, gabine de maquinista, chassi, engate, né? Vagões, modelos e componentes, né? Longarinas, truques, engates, timoneira de freio, aços inoxidados, carbono, via permanente, trilhos, dormentes, talas de junção, tirefontes, tala de junção, parafuso de fixação, britas, aparelhos de mudança de via, jacaré, agulhas, né? No meio desse material também subestações de transformações de energia elétrica, subestações 88 kW, de 138 kW, também subtraíram o reperfilamento de rodeiros, rodas de eixo, bitola métrica, bitola larga, exames de avaliação, bitola mista, classificação também de avaliação fraudulenta de bens, locomotivas, vagões, rodas, eixos, truques, motores diesel e elétricos, né? Então, está aí o patrimônio, né? Uma ponta aqui que a gente está dando somente um exemplo, né? Muitos vagões poderiam serem recuperados, como outros foram, vagões que antigamente o eixo tinha como... não havia ainda rolamento, então era com telhas de bronzinado, né? Mais parecido com buchas de brusina. Então eles retiraram essas buchas e colocaram rolamentos. E os vagões então seguiram rodando. E esses vagões então que poderiam ser feito essa mudança, eles foram ignorados, então cortados para a venda como sucata, né? Muitas máquinas também poderiam ser recuperadas, no entanto elas foram depositadas em linhas secundárias e também foram desmanchadas e vendidas, né? Além de vagões e locomotivas, trilhos, né? Também venderam postes de comunicações de linhas do telégrafo, né? Aqueles postes, né, que haviam na margem das ferrovias com os fios, também foram vendidos. Então aqui é um escalabro do que aconteceu logo após a concessão das malhas ferroviárias, né? Seguindo então aqui o relatório do delegado Dr. Abelha,
existiam então as concessionárias, como a Ferro Norte, a Ferroban, Ferrovia Novo Oeste, a ALL, a Rumo, dentre outras empresas que estão então operando as ferrovias, principalmente São Paulo, Rio e região sul. No relatório da Polícia Federal, né, a rede então, os policiais então foram até essas empresas e conforme os senhores estão vendo aí nas fotos, eles foram, né, pegos de surpresa com o material todo no pátio já das empresas para o desmanche e a venda. Então foi feito inclusive algumas prisões em flagrantes, né, quando então eles estavam utilizando esses materiais, cortando vagões, eixos, né, carregando inclusive em caminhões, rodas, para serem vendidos. Bem, em seu relatório final, a Polícia Federal fez a seguinte argumentação para essa operação que foi desencadeada fora dos trilhos. Então a polícia se refere ao seguinte: as provas colacionadas demonstram a estrutura criminosa montada por funcionários e prepostos da concessionária América Latina Logística, gestora dos contratos de concessão e arrendamento celebrado entre a União e as concessionárias Ferroban, Ferronorte e Novo Oeste, com aliança mascarada por outro contrato particular celebrado com a empresa Gercepa, braço armado da organização, agindo assim diretamente em conluio com proprietários do grupo Verbi-Modica, que eram os receptadores, além de outras empresas terceirizadas de prestação de serviços de mão de obra para corte dos bens rodantes, retirada de posse de comunicações e via permanente. Foi de tal importância a participação dos receptadores, empresas do ramo siderúrgico, sucateiros, fabricantes e recondicionadores de materiais ferroviários, estimulando então o comércio paralelo e a ação predatória de tão importante patrimônio público, útil e necessário para a execução do transporte ferroviário no país. Trata-se de empresas de grande porte, como no caso da Gerdau, a ArcelorMittal e Metisa, consideradas no cenário econômico internacional dentre as maiores empresas do mundo no ramo siderúrgico. No entanto, são responsáveis pela aquisição direta e ilegal de centenas ou até de milhares de toneladas de material nobre de grande valor econômico comprado a preço de sucata, em detrimento do patrimônio público da extinta rede ferroviária e do sistema de transporte ferroviário, permitindo esses receptadores alcançarem lucros exorbitantes na comercialização desses materiais, movimentando um comércio ilegal de altas proporções, causando o desequilíbrio do mercado pela concorrência desleal e prejuízo dos demais concorrentes, aproveitando-se principalmente da desídia de agentes do Estado que ora negligenciaram da fiscalização e controle do acervo patrimonial arrendado, ora foram coniventes com as facções criminosas. Então esse é o relatório da Polícia Federal, né, na realização então da operação Fora dos Trilhos, desenvolvida pela Polícia Federal,
pelo delegado da Polícia Federal, né, um delegado de extrema competência, fez um excelente trabalho. Então veio mostrar o que está acontecendo com o patrimônio público, né, da rede ferroviária federal. Esse delegado, o Carlos Fernandes Lopes Abelha, é o titular, né, que realizou essa operação no estado de São Paulo, do Paraná. Diga-se de passagem que esse material é apenas desses dois estados e que não se fez uma operação no resto do país. Então totalizou aí milhões de toneladas, né, que deram prejuízo à União em torno de 80 bilhões. Esta foi a estimativa. Então, para complementar a nossa fala aqui nessa demonstração, nessa denúncia que estamos fazendo, inclusive vamos enviar ao Ministério Público, que 80 bilhões daria então para ter colocado a Polícia Ferroviária Federal em ação, e ela então teria evitado toda essa perda, todo esse roubo, né, do material da rede ferroviária federal. Poderia também ser usado esse patrimônio que foi vendido, poderia então ser vendido pela União, os inservíveis, e usar o dinheiro então em compra de novos vagões, locomotivas e a manutenção das ferrovias, né? Então está aí posto uma denúncia para que o povo brasileiro saiba o que aconteceu e o que está acontecendo nas ferrovias logo após as privatizações. Agora nós vamos tratar de outro assunto, como se encontram as malhas ferroviárias, principalmente, né, no sul do país. Bem, como nós já dissemos, todo esse material inservíveis, né, poderiam ser vendidos, então, alocados recursos nas ferrovias. Mas, quando as ferrovias foram concedidas, em 97, elas foram concedidas com todos os ramais funcionando. O presidente Fernando Henrique promoveu a reforma de todas as malhas, através de uma força-tarefa terceirizada. Ele reformou todas as linhas, trocou trilhos dormentes, né, reequipou a frota de vagões e entregou para a iniciativa privada. Bom, durante todo esse tempo que as concessionárias, né, estão aí operando as ferrovias, e muito embora tenham recebido ajuda do BNDES, com alguns milhões, eles não investiram esse dinheiro nas ferrovias, né? Eles trocam algum trilho, algum dormente, quando há, então, um descarrilamento, algum acidente, algum tombamento de vagões ou máquinas. Fora isso, as ferrovias estão abandonadas. Em nossa investigação nas malhas do Sul, nós constatamos o seguinte, né? Sem falar que foram suprimidos os trens passageiros, eles começaram a usar as malhas e sem fazer a devida manutenção. Usaram por 18 anos, está totalizando agora mais ou menos isso, 18, 19 anos, e não fizeram um recondicionamento, vamos dizer assim, das ferrovias, né? Eles apenas usaram as ferrovias, estão usando as ferrovias. E no que se refere à frota de vagões, eles estão usando os vagões, e quando os vagões sofrem alguma avaria,
eles depositam em linhas secundárias, não consertam. Eles suprimiram as oficinas de manutenção. Então eles vão depositando os vagões em linhas secundárias, escondidas, não repõem a frota. Consequentemente, não há disponibilização de vagões para os usuários. Logo então, se não há vagões, não poderá também ter, né, em uso os ramais. Então começaram então, sem a perspectiva do oferecimento de vagões, eles suprimiram ramais, né? E atualmente eles estão usando somente as linhas tronco, ou melhor, as linhas principais, onde há uma demanda muito grande de cargas, como as cargas de grãos de safra. No Rio Grande do Sul, eles usam as ferrovias que vêm da região das Missões para carregamento no porto de Rio Grande, referente a grãos de soja, trigo, milho, né? E as fronteiras ferroviárias, né, como Uruguaiana, Livramento, Itaqui, São Borja, Ponta Porã, né, e outras, eles estão suprimindo, não estão oferecendo vagões, não está transitando trens por lá. Porque não tem vagões para transportar, ou melhor, realizar o transporte transnacional, que seria da Argentina para o Brasil e vice-versa. Não há vagões disponíveis. Então, aqueles 200 vagões em Uruguaiana, 100 vagões em Livramento, mais vagões em Ponta Porã, né, e outras regiões de fronteiras. Então, os usuários migraram então para os caminhões. Passava-se então por vagões ao Brasil mais de 20 mil toneladas dia, e toda esta quantidade de carga passou então para o eixo, para o modal rodoviário, para caminhões, né? Aumentando o fluxo de caminhões nas estradas e, consequentemente, acidentes, né? A ferrovia não cumpre a sua finalidade social, que seria oferecer um transporte mais barato, com investimento para chegar os ramais em todos os locais de cargas e descargas, né? Fazendo então um transporte de complemento às rodovias. Não, não fazem isso. As ferrovias estão acabando nos 3 estados do sul. Já não há mais trens habitualmente correndo. As malhas não suportam uma velocidade mais que 10 quilômetros horários, porque não há uma troca de dormente, uma troca de trilho, e, consequentemente, a carga custa a chegar, né, ao seu destino. Para ilustrar, vamos dar um exemplo. Um vagão que carrega em Ijuí, no Rio Grande do Sul, para levar uma carga de soja ao porto de Rio Grande, entre carregar, transitar e descarregar e voltar ao ponto de carregamento, ele leva em torno de 9 dias. Em 9 dias, o caminhão com a mesma carga, o bitrem, ele leva um dia para fazer, né, esse percurso. Então, ele estaria fazendo em torno de uma carga diária, o caminhão. 9 cargas em 9 dias. Quer dizer, não tem como o usuário, né, se utilizar dos trens, né? Eles só se utilizam porque os caminhões ainda não dão conta de carregar toda a safra, né? Mas com a derrocada das ferrovias, e nós aqui estamos falando de cadeira, porque nós conhecemos bem as ferrovias, eles irão em pouco tempo entregar de volta para a União, né? Porque não é possível o trânsito de trens
em ferrovias sem condições, onde não há uma troca de trilho, uma troca de dormente, uma reposição de britas, né? uma recuperação de vagões, recuperações de rodeiros, né? Nós fizemos uma investigação no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Dilermano de Aguiar. Constatamos lá milhares de vagões abandonados em meio ao mato. Como foi desencadeada então essa operação fora dos trilhos? A ALL, Rumo e outras empresas concessionárias pararam então de vender o patrimônio público e estão então deixando estacionados e ao relento e a ferrugem, a degradação tomando conta. Então era isso que nós queríamos colocar aqui em nosso vídeo, porque isso as televisões, né, os meios de comunicações não mostram. E nós estamos então mostrando em primeira mão para todo o Brasil através de nossa conta aqui no YouTube. Né? Esperamos, né, que o governo federal, né, embora esteja no momento conturbado, mas aqueles atores que deverão dirigir a nossa República, que voltem os seus olhos para as ferrovias, que invistam, que retomem da iniciativa privada as concessões e que o Estado passe, então, a gerir o transporte ferroviário com a manutenção das ferrovias, né, o realinhamento, né, a volta de todos os ramais e de trens, inclusive de passageiros. A ferrovia, a Rede Ferroviária Federal, muito embora é sabido que existia ali um cabide de empregos, ela sofria uma grande corrupção no seu patrimônio. Mesmo assim, ela dava um vultoso lucro a cada ano. Esperamos, então, que a Polícia Ferroviária também seja implementada e que venha, então, a fiscalizar não só o patrimônio público, como as ferrovias, né, o estado geral para o tráfico, como também o combate ao contrabando, o tráfico e a fiscalização de carga, né? Então, esperamos tenha sido útil esse vídeo para colocar a população brasileira a par do que está acontecendo nas ferrovias. Em um caso de desleixo por parte do gestor público para com esse transporte tão necessário para o nosso país.